Imagina se tudo tivesse sido diferente no começo da franquia de Ben 10. O que aconteceria se o Vilgax tivesse conseguido roubar o Omnitrix e criar um exército de bioides? Vamos descobrir hoje como a história poderia ter sido diferente e como o Omnitrix poderia ter sido protegido sem ele ser enviado à Terra. Vamos dar uma olhada melhor nessa história alternativa? Fala rapaziada, sabedoria na parada! Logo no primeiro episódio de Ben 10, somos apresentados ao conceito de que duas naves estavam em conflito. O Omnitrix estava prestes a ser roubado pelo Vilgax e ele planejava usar seu poder de manipular o material genético junto com sua energia especial, capaz de instantaneamente transformar qualquer um. Com esse tipo de tecnologia, o Vilgax iria criar um exército inteiro de bioides, androides com um DNA sintético que poderiam cada um se sincronizar com o poder do Omnitrix para se transformar no que o Vilgax quiser. E como são robôs, iriam ser um exército inteiro de metamorfos focados inteiramente em obedecer às ordens de seu mestre. Porém, sabemos como a história segue. Para impedir que o Vilgax obtenha o Omnitrix, sua nave e seus corpos são gravemente danificados e o próprio relógio é enviado à Terra. Mas o que aconteceria se não fosse necessário isso? E o Omnitrix protegido sem a necessidade de mandar o relógio para a Terra? Vamos ver isso melhor no vídeo de hoje, mas antes, galera, já capricha nesse ultra mega like aqui embaixo e se inscreve no canal com o sininho. Comenta aqui embaixo a sua opinião de como poderia ter sido antes de ver o vídeo, vamos lá. Bom, galera, primeiramente, com o Omnitrix não tendo sido enviado para a Terra por um motivo ou outro, os eventos envolvendo o Ben e o Vilgax em uma intriga para possuir o Omnitrix nunca aconteceram. Então, não há nenhuma batalha entre drones gigantes, a Rojo nunca se tornou uma ciborgue, Tetrax e os seus colegas caranguejos e o 66 nunca caçaram um portador do Omnitrix, e nunca houve uma batalha final entre o Ben e o Vilgax, porque eles nunca chegaram a se conhecer. O Vilgax nesse ponto provavelmente nunca foi facilmente derrotado pelo Azimuth ou preso pelos encanadores. E todo tipo de história envolvendo diretamente o Omnitrix simplesmente não aconteceram. Por exemplo, o Ben não seria entregado para os Cavaleiros Eternos como uma forma de vida alienígena estranha de outro mundo. O Ben acaba não tendo nenhuma experiência sendo alienígenas gripados e provavelmente nem iria ficar gripado por estar em um caminhão de sorvete, já que ele fez isso transformado no Ultra T. E aqui nesse cenário não há nenhum Ultra T para se transformar. E embora o Ben acaba criando amizade com o Kevin, ele nunca seria mutado pelo Omnitrix. E ele provavelmente iriam ser pegos tentando roubar os jogos dos lutadores de sumo que não haviam sido lançados ainda. E é possível que sem essa versão do Kevin ficando louco com a energia do Omnitrix, o Vomax consiga convencer que uma vida de crimes não vale a pena para alguém tão jovem e acabe ajudando o Kevin a tomar um caminho melhor na sua vida. E é claro, a maioria dos vilões teriam que ser lidados pela força policial ou a Gwen, que ainda poderia virar a sortuda, eventualmente aprender magia, né, e tal. Ou seja, os vilões da primeira temporada, como o Doutor Animal, o Zombozo, os Megawatts, ou até mesmo aquele cara que tentou roubar os filhotes do Kraken, teriam sido lidados de outra forma. Uma trava clara nessa história seria os Limax, que não podiam facilmente ser vencidos, a não ser que o Ben e a Gwen, apenas tendo o conhecimento que os Limax são fracos à água, conseguissem lidar com eles daquela forma. Porém, a história definitivamente não vai entrar em um ponto decisivo quando o Carrapatão, também chamado de O Grande, chegar no planeta Terra. Basicamente, se a Gwen não tivesse mantido o amuleto de Bezel, que é responsável pela sorte dela, ou tiver pego todos pra ela ter, não teria nada que podia impedir o poder destrutivo do Carrapatão, pois em alguns minutos eles poderiam conseguir alterar toda a atmosfera e a biosfera do ambiente ao seu redor e eventualmente o planeta iria explodir. Então, para que essa narrativa possa prosseguir, nós temos que assumir que a Gwen teria o poder mágico necessário para impedir o Grande. Claro, sem um Kevin ou Vilgax como vilões para progredir o plot dessa história. Pouca coisa iria acontecer nas férias dos Tennysons. Nem os Scare apareceria para aquela sua história dele escapando do Omnitrix e então poder alterar a Terra para todos se tornarem mutantes e mergulhar todo o planeta em escuridão. Afinal de contas, o Omnitrix agora está em segurança. E embora os Scare cause problemas para quem estiver usando o Omnitrix naquele momento, ele não vai fazer muita coisa além daquilo ali. Alguém com muito mais tecnologia e maestria do Omnitrix poderia facilmente derrotar os Scare. Então, basicamente é isso. Provavelmente, com o passar do tempo, o Ben iria usar tecnologia encanadora junto com o Vomax, enquanto a Gwen iria usar magia simples e os amuletos de Bezel para agir como uma heroína principal da Terra. Porém, como o Omnitrix nunca entrou em modo de autodestruição, a família Tennyson nunca foi em Xenon, onde o Azimuth se isola do resto do universo construindo uma versão perfeita e definitiva do Omnitrix. Por causa disso, o Azimuth nunca mudou seu pensamento sobre o universo, então ele prossegue não se importando muito com o resto da realidade. Eventualmente,
Eventualmente, com o passar de 5 anos, iríamos chegar nos eventos de Força Alienígena, onde a guerra contra os soberanos, embora pudesse ser lutado, acabaria não sendo vencida. Isso porque, como o Ben não possui o Omnitrix, o Azimuth não tem interesse nenhum em salvar o universo com o poder da preparação genética do Omnitrix, e por causa disso, boa parte da galáxia acabaria tendo suas espécies sencientes exterminadas pelos soberanos. Embora a Terra possa ser salva através das forças combinadas da Terra, o universo nunca mais seria o mesmo por causa dos soberanos. Mas no geral, o plot da história prosseguiria o mesmo, com o grupo de Ben, Kevin e Gwen unidos durante todos os eventos de Força Alienígena. E uma coisa interessante que a gente pode notar é que o Professor Paradoxo, sendo o único em todo o multiverso, ele conheceria todas as terras onde o Ben possuía um Omnitrix, e ele ficaria muito surpreso pela experiência de um universo sem o Ben usando um Omnitrix, já que ele ficou surpreso com isso em Omniverse, porque aparentemente em um universo onde o Ben não tem um Omnitrix é algo muito raro. Enquanto os eventos de Força Alienígena que não envolvem a Guerra dos Soberanos pela natureza episódica desses eventos, iria ser necessário reformular cada episódio individualmente, mas no geral, nada envolvendo o Vilgax iria acontecer, já que ele não quer se vingar do Ben, já que ele nem mesmo conheceu o Ben. Porém, com a batalha final com o Vilgax tentando criar bioides conectados ao Omnitrix, ainda provavelmente iria acontecer, com o time Tennyson e muitos encanadores acabarem conhecendo o Azimuth pela primeira vez para proteger a sua maior criação, o Omnitrix, o dispositivo capaz de transformar qualquer um em qualquer criatura. E aqui é onde o Azimuth provavelmente vai começar a se importar com a realidade, tendo uma conversa com os heróis sobre como o Omnitrix poderia ter sido usado para impedir que os soberanos matassem boa parte da vida da galáxia. Porém, galera, mesmo com os eventos, o Ben não iria precisar usar o Omnitrix, já que a esse ponto ele já ia virar um Ben usando tecnologia encanadora, e ele seria um cara muito experiente. Já em Supremacia Alienígena, galera, bem, não haveria um Supremacia Alienígena. Todo o ponto de Albedo criar cópias do Omnitrix é que ele não concordava que um humano usasse o Omnitrix, e por isso ele decidiu criar os seus protótipos Omnitrixes. Porém, como ninguém está usando o Omnitrix, não tem essa necessidade de criar cópias. Se o Albedo realmente quisesse muito usar o Omnitrix, ele poderia tentar roubar o Azimuth ao invés de criar cópias. Também não haveria um agregor, já que o Kevin nunca teria sido mandado para nulidade. Não tem como ele ter sido clonado e com isso não há um agregor. Porém, outro vilão megalomaníaco poderia assumir esse papel de alguém que quer absorver o poder do Celestial Sapien, mas provavelmente seria impedido pela magia da Gwen. Não teria sido uma versão jovem de ninguém, porque nessa narrativa não teria o porquê o Ben cair na barreira de aleatoriedade clonal, e o plot com o Diagon iria acontecer obviamente, porém seria algo muito mais relacionado com a magia da Gwen. Afinal de contas, o Diagon é um dos mais importantes da magia do Ledger Domain. A Gwen poderia ter um conhecimento melhor sobre o Diagon e a sua história, sabendo muito mais sobre ele do que os outros personagens aprenderam no universo principal. O Diagon então teria que ser derrotado por alguém que usa a Ascalon. Sem o Vilgax absorvendo seu poder, o Vilgax provavelmente nem estaria presente na Terra. A maneira como o Diagon seria derrotado seria provavelmente o Kevin usando seus poderes de absorver e redirecionar a energia com a ajuda da magia da Gwen para prender essa essência do Diagon na Ascalon. E em Omniverse, enquanto os eventos aconteceriam, o Azimuth finalmente finalizou o Omnitrix definitivo e decidiu usar a sua ferramenta para o seu propósito, salvar as espécies que foram exterminadas através da biblioteca de milhões de espécies sapientes. Isso reverteria os danos causados pelos soberanos e ao cosmos, e provavelmente ele aperfeiçoaria a tecnologia de reparação genética a um ponto tão grande que poderia até mesmo curar o Malware. E é claro, o Malware nunca teria ajudado na criação do Nemetrix, já que ele nunca lutou contra o Ben, eliminando boa parte da história das suas primeiras temporadas de Omniverse. E ao longo desses eventos, o Omnitrix estaria sendo usado para fazer as espécies entenderem como outras vivem, e assim conflitos ao redor do universo iriam ser resolvidos. Talvez até mesmo a invasão incursiana possa ser impedida através do poder de fazer os seres compreender uns aos outros. E no final de toda essa história, temos a guerra temporal do Maltruat. Porém, essa guerra quase não iria ser sentida nesse universo, já que o Maltruat está preso em um ciclo temporal na linha do tempo do Ben Prime, e ele parece ser uma singularidade multiversal. E mesmo se suas pais estivessem na linha do tempo dessa história, ele na maior parte do tempo iria apenas lidar com as linhas do tempo onde os Omnitrixes são usados por pessoas singulares, ao invés de uma ferramenta para salvar as espécies do universo. No máximo, galera, os personagens desse universo seriam invocados na Guerra de Todos os Bens, com o Ben dessa história assumindo o papel de Ben que não tem um Omnitrix. E no final de todas essas histórias, o Omnitrix teria sido usado em sua totalidade, com o Azimuth coletando mais amostras de DNA para enriquecer a biblioteca de espécies do Omnitrix,
e com a paz intergaláctica sendo estabelecido, tendo pouca coisa a ser feita pelos encanadores, além de lidar com os criminosos pequenos, já que grandes ameaças alienígenas já foram neutralizadas com as espécies opressivas e grandes conquistadores como o Vilgax, por exemplo. Esse Ben sem o Omnitrix dá o que falar, galera. Uma realidade onde ele não possui o Omnitrix, onde ele se torna um encanador, isso é muito bacana de se pensar. Agora, o que não dá pra imaginar de jeito nenhum é uma realidade onde você não deixa o Ultra Mega Like aqui embaixo, galera. Sério, então já representa no Ultra Mega Like, se inscreve no canal com o sininho e acompanha a gente no Instagram, estamos sempre postando coisas novas por lá e é lá que você vai acompanhar o backstage aqui do canal. Tô sempre conversando com vocês lá no direct, então me siga lá, Lucas Sabedoria, galera. Tô deixando 2 vídeos de recomendações aqui pra vocês, se inscreve no canal aqui no meio com o sininho, hein? Olha lá, hein, rapaz. Tamo junto, é nóis, Mario Bros, e até mais. Tchau!